Good move. It'll be Zion on the hammer. Metu doesn't know it hit him there. Up against O'Neal. They'll get it to Brandon. Brandon with 2 on the clock for the win. Yes, got it! 2/10 of a second to go. Stats. Olá, nação pelicana! Estamos aqui para mais um episódio do Let's Dance Podcast, um podcast brasileiro que cobre o New Orleans Pelicans. Hoje nós estamos no episódio 29, né? 29. Um número que 2, 3 anos atrás, que a gente estava pensando, estava iniciando o projeto, a gente parecia tão longo, né? A gente já estamos aqui, né? Mas, né, voltando aqui, né, depois dessa pausa aí que a gente fez, esses últimos 7 jogos, né, para a gente ver o efeito, né, da contratação do CJ McCollum e da trade deadline, né, de quem veio, né, estamos aqui para gravar, né, mais um episódio. Para isso, hoje, né, a gente está com um convidado aqui especial, porque o nosso querido Ivan, né, ele está com outro compromisso, né, a faculdade está muito puxada, então a gente resolveu trazer uma voz aqui diferente, mas que conhece bastante do Pelicans, né, que é o nosso querido Joanilson, do Pelicanos do Brasil. Joanilson, se apresenta aí pro pessoal, fala aí quem é você, né? Como que você começou aí a acompanhar o Pelicans e dá o seu oi aí, inicial. E aí, Pelicanos? É um prazer estar aqui hoje aqui com essa lenda viva da nação pelicana aqui, o Gilson Makimoto, para quem não sabe, ele é praticamente o mestre Miyagi do Pelicans aqui no Brasil. Então, ele está aí desde a época do Hornets, eu não estou há tanto tempo, né? Eu comecei a acompanhar o Pelicans por causa do NBA 2K, né? Eu tinha um Xbox e aí comecei a jogar. No começo, você não sabe jogar direito, né? E aí, na época do draft, o único time que quis me draftar no 2K foi o Pelicans, né? E aí eu comecei a jogar lá, e aí comecei a aprender a jogar. E era a época do Anthony Davis, do Drew Holiday, do Randall, acho que foi a temporada 18, 19, se não me engano, era o NBA 2K 19. E aí foi começando a jogar muito, né? E comecei a acompanhar as notícias do time também. Jogava, via notícia, né? Ia vendo o placar, as coisas, mas não assistia jogo ainda, né? E aí quando teve aquela notícia do Anthony Davis, da saída e tal, e aí logo em sequência veio o draft do Zion, aí eu comecei a acompanhar mais, né, acompanhar mais o nosso time aí, e sentia que faltava, assim, assim, era difícil, principalmente no Instagram, né, porque nessa época eu não estava muito no Twitter, né, hoje até tem a página no Twitter, mas no Instagram tinha pouca coisa, sabe, pô, achava que faltava conteúdo sobre o Pelicans, né, e aí também eu conheci depois o Vitor, meu amigo lá do Knicks Fans Brasil, cara, e aí pô, se eu quero ter o canal do Knicks, eu vou criar o canal do Pelicans também no YouTube. E aí foi assim que surgiu, assim, essa foi a ideia. E aí eu comecei a acompanhar muito mais do que já acompanhava, né? Porque acompanhava, não assistia todos os jogos, né? Nem estava tão ligado assim, mas aí comecei a acompanhar bem mais, né? A partir dessa ideia desde que eu comecei a ter a ideia, né? Antes de executar de fato, já comecei a acompanhar bastante aí. Então não estou há tanto tempo, né? Sou um fã da era Zion aí, mas, enfim, fui buscar a história do time aí, fui entender um pouco mais. Mas é isso, então quem quiser seguir o meu projeto aí, né? A gente tem a página no Instagram, Twitter, Twitch, tem o canal do YouTube, né? Mas essas outras redes é tudo @pelicanosbrasil. Tem o grupo do Telegram também, que tá mortão lá, mas ainda tem. E no YouTube é Pelicanos do Brasil. E é isso, então, a ideia é trazer conteúdo sobre o Pelicans, aí, notícias, tudo mais, análises, como bater um papo também com os pelicanos, aí, igual você, a gente já conversou 2 vezes lá, fizemos lives, né, Gilson? Então, é isso, tá sempre acompanhando, então, o nosso time aí. É isso aí, Júnior, isso é importante, é isso, né, até esse ano, acho que não sei se foi esse ano, final do início da temporada, né, eu tava no YouTube, né, eu sempre escuto lá o podcast lá do Jake Madison, né, o Lockdown Pelicans, né, então aí apareceu como sugestão o teu canal, né, e daí eu falei, cara, quem é esse cara aí? Eu nunca tinha ouvido falar e tal. Aí começando a ver os vídeos, né, começando a acompanhar e aí a gente começou, né, essa comunidade, né, que eu sempre busco agregar mais, né, que por enquanto a gente é pequeno, mas um dia a gente vai
a gente vai crescer e quem tá aqui, né, quem tá capinando aqui essa grama vai poder dizer, né, quando eu cheguei aqui tudo era mato, né? Então, cara, seja bem-vindo, né? Então, eu creio que você vai ser uma presença aí periódica aqui, né? Não, você vai ser o nosso sexto homem aí do nosso time aqui, que eu acho que vai precisar e vamos falar coisa bacana aí. Eu gosto de ser o sexto homem aí, porque o sexto homem nosso agora é o Graham, então eu gosto do Graham, então tudo bem ser o sexto homem, porque eu vou ser o Graham aqui. Eu achava que ia ser o Nikhil, mas tudo bem. Não, Já foi. Mas beleza, pode seguir. Beleza. E o nosso outro convidado, que vocês já conhecem, né? O homem que mora dentro de uma caverna, justamente para não ser importunado, né? Então não tem nenhuma rede social, né? Porque ele já trabalha muito. Rafa, e aí, como é que foi quase esse mês aí, né? Que a gente não grava, né? Desde a troca, acho que tem uns 15, 20 dias, né? Como é que tá a vida aí? Tá sobrevivendo à guerra? Tá sobrevivendo à pandemia? Conta aí, pessoal. Gilson, o negócio tá doido aí mesmo. É só o Pelicans começar a ganhar, o pessoal entra em guerra. É uma loucura mesmo, cara. Esse time aqui, eu vou falar pra você, viu? O Rodrigão Troll aí, do grupo do Pelicans, aí já me mandou aqui, né? Mandou no grupo que horas o exército de Willy Putin entra em quadra. Aí é complicado, né? Mas tudo certo. Teve um feriadinho aí, né, pessoal? Espero que todo mundo tenha aproveitado o feriado igual o Pelicans aproveitou para ajeitar as coisas aí. Gary Temple também talvez tenha sido promovido a técnico, né? Mas nós vamos falar bem mais de tudo isso do Pelicans, das boas-vindas aí para o Joanilson também. Chega lá no canal dele, lá, muito legal. Eu descobri também o canal dele depois que ele mandou lá no grupo lá e realmente é bem legal, super bem feito. Então chega lá, galera, dá um salve lá, dá uma moral, porque o conteúdo é bem legal, é super bem produzido e tem bastante coisa aí relevante pra gente. Rafa, então quer dizer que o Pelicans começar a ganhar, começa a ter uma revolução no mundo, né, cara? Fazer o quê, né? A gente tá aqui na vanguarda, né? Então, aproveitando, né, que você tá aí tendo empolgado, né? Pelo menos sobreviveu, né? Então, isso que importa. Faz aí o mexendo no nosso parceiro e fala onde agora a gente pode se encontrar no nosso podcast, né? Maravilha, exatamente. Então, chega lá no Fumble na Net, pessoal, tem podcast pra caramba lá, tem podcast de futebol americano, tem futebol de beisebol, que os caras estão até em lockout lá agora. Isso daí já fica aí de spoiler para a próxima CBA da NBA também, aí já vão aprendendo como é que funciona aí, que a galera não tá se entendendo lá. E chega também no canal do Joanilson também, onde a gente tá colocando nosso podcast também, Pericanos do Brasil. Dá uma moral lá, se inscreve lá. Tem 221 inscritos. A gente reclama que a mídia não sabe nada da gente, que a gente não encontra notícia boa, que a gente não encontra análises legais lá em lugar nenhum, seja em inglês, seja em português. Puta, principalmente em português, né? Tem o canal do Joanilson, ele já passou todas as redes sociais dele também. Então, segue lá, porque lá com certeza você vai encontrar coisas boas, vai encontrar informação legal, vai encontrar cobertura do Pelicans, assim como no Fumble na Net também. No Fumble na Net você vai encontrar nosso podcast, você vai encontrar notícia de outros times lá. Se você quiser dar risada do Lakers, você vai encontrar uma pancada de coisa lá para você se matar de rir a tarde inteira dos caras chorando. Então chega lá, Fumble na Net, Pericanos do Brasil, onde você pode encontrar a gente. Beleza? É isso aí, cara. Tem como dizer que você não vai se informar sobre o Pelicans. É só se você realmente não quiser, né? Então agora daqui a pouco a gente domina o mundo, né? Então, gente, para começar nossos trabalhos, né? Nossa pauta hoje tá bem eclética aí, né? Vamos falar desses últimos 7 jogos aí, desde a chegada do CJ McCollum. Vamos falar aí também um pouco sobre essa parada do All-Star Weekend aí, né? Também vamos falar um pouco dos eventos que aconteceram. Vamos falar um pouco aí do que a gente espera, né? Nessa briga aí pelo play-in. Vamos dar um update aí do Zion, né? Que resolveu conversar com o presidente da Associação dos Jogadores, resolveu aparecer, resolveu que o pé tá melhorando, né? Então vamos dar esse update para vocês aí. Então, para começar, vamos fazer o nosso tradicional review aqui dos jogos. Então, o último jogo que a gente comentou aqui foi contra o Miami Heat, né? A gente teve uma derrota, né? Então,
a gente gravou, a gente até falou, né, que o CJ não tinha ido bem e tudo mais. Então, mas é porque o cara tinha passado 48 horas, né, foi trocado, praticamente dormiu no avião e foi fazer uns arremessos e já estava jogando, né, então foi um negócio aí bem corrido, então ele acabou não rendendo bem. Depois, né, a gente teve uma sequência aí, né, de 7 jogos, né, com 4 vitórias, né, contra o Raptors, e uma sequência que, né, que a gente, quando tá gravando aqui, antes do jogo contra o Utah, a gente tá com uma sequência de 3 vitórias aí, contra o líder do Oeste, né, o Phoenix Suns, o Los Angeles Lakers, né, que era um dos times aí mais fortes aí, que tá brigando por mando de quadra e tá sofrendo aí com lesões e problema de jogador semi-aposentado, né, eu me incluo nessa, e contra o Sacramento Kings. E tivemos 3 derrotas, né, contra o San Antonio Spurs, contra o Memphis Grizzlies, que o nosso famoso freguês, né, a gente acabou perdendo aí porque o Ja Morant não jogou, isso aí a gente vai discutir na sequência, e perdemos aí do nosso Dallas Mavericks, do Luka Doncic, que está aí numa sequência de 8 vitórias e 2 derrotas, né. Então, como pontos importantes que a gente viu, né, praticamente foram 2 times, né, antes da parada do All-Star, né, o time ainda assim encontrando. A gente teve uma derrota aí bem sofrida aí contra o Spurs, um time que a gente achava que ia ter uma vitória relativamente fácil, né, mediante toda a situação, né, da troca do Derrick White, né, então a gente achou que talvez o Spurs fosse dar uma caída, porém, né, vamos dizer assim, os coringas, né, do pop, né, que são aqueles jogadores tudo com mais ou menos o mesmo tamanho, né, de 6.5, 6.6 feet de altura, né, que dariam uns 2 metros de altura, e os caras meio que resolveram jogar tudo que sabiam que não sabiam, né. Então, o Lonnie Walker, Devin Vassell, o DeJounte Murray, né, All-Star aí, que acabou pegando a vaga, caras aí que acabaram jogando bastante aí, fizeram uma diferença, principalmente o DeJounte Murray, e acabaram levando aí o Spurs à vitória, né. A gente teve aqui o CJ McCollum como destaque, né, depois do primeiro jogo bem abaixo, já fez 36 pontos aí, né, 11 rebotes, 5 assistências, então foi o destaque do time, mas mesmo assim o time ainda não tinha se encontrado, né, principalmente na parte defensiva, né, então a gente acabou sofrendo bastante aí. Na sequência, né, pegamos aí o nosso querido Toronto Raptors, né, que a gente achou que fosse um jogo bem complicado, né, e por incrível que pareça, foi o jogo mais fácil. Mas por quê? Porque o time fez o jogo ficar mais fácil, né, então com diversos jogadores aí conseguindo colaborar aí, né, o nosso querido Jackson Hayes aí começando a jogar bem, né, um ponto que eu vou jogar pro pessoal pra gente comentar, esse Jackson Hayes aí como titular, né, que ele acabou sendo mais efetivado depois, mas a gente ainda tem um bom jogo realmente pro que a gente esperava, né, ganhar de 30 pontos num time que estava meio que embalado, né, foi bem importante para a campanha. Na sequência, né, a gente pegou o Memphis, né, que era um jogo que a gente achava que uma freguesia ia perdurar, né? Mas só que eu acho que a freguesia não é contra o Memphis, acho que a freguesia é contra o Ja Morant, que no caso aqui ele não jogou essa partida, né? Ele estava com dores acho que no tornozelo. O que aconteceu, né? Que praticamente o Memphis não parava de errar bola de 3, né? Então meio que eles conseguiram, né, manter um bom volume aí nas bolas de 3. O destaque, assim, né, que eu vi, né, realmente foi o Tyus Jones, né, que parece que contra a gente lá, parece que não via ninguém, eu acho que contra o pick and roll, contra o Valanciunas, ele sabia exatamente o que ele ia fazer, então se aproveitou bastante, né, então, como destaque foi ele, né, pelo nosso lado aqui, o CJ também foi muito bem aqui com 30 pontos, então esse jogo aí também foi algo que a gente esperava ganhar, né, mas não aconteceu. Na sequência, né, a gente acabou pegando o Luka Doncic, né, que é um time com ele e um time sem ele, então a gente até conseguiu encostar, mas no final ele acabou resolvendo. Né? Daí a gente teve a parada aí, né, pro All-Star, então teve um tempo para pessoas conhecer, né, até teve alguns eventos aí, que
o Willie Green comentou, né, que o pessoal saiu para jantar, né, eles puderam conhecer um pouco mais, assim, de como realmente o CJ McCollum, né, o que ele pensava. Então foi um jantar regado aí a vinho, sorvete de manga e chá verde. Não necessariamente nessa ordem aí, mas a partir daí o time deu uma ajustada, né, em alguns pontos, né? Então a defesa melhorou bastante, a comunicação. Então a gente está numa sequência de 3 vitórias. A primeira contra o Phoenix Suns, né, que a gente ganhou um jogo bem controlado desde o início, né, apesar de não estarem com o Chris Paul, mas o time conseguiu manter aí um bom ritmo, principalmente na defesa, né? A gente conseguiu controlar bastante o Suns. Na sequência, né, a gente pegou o Lakers também. Achamos que o LeBron fosse querer doutrinar a gente, como normalmente ele faz, mas com esses jogadores aí que ele tem hoje, né, não consegue fazer muita coisa, né? Então a gente ganhou aí de 123-95, né? Então, placar aí bem elástico. E quando a gente achava que não tinha como melhorar, né, a gente conseguiu fazer uma partida muito segura contra o Sacramento, né, que começou o primeiro quarto muito bem, matando tudo que era bola. E na sequência, né, a gente foi ajustando a defesa. Herb Jones aí com uma partida aí fenomenal, né, conseguiu garantir essa vitória para a gente. Então, pessoal, no saldo, né, desses jogos aí, a gente conseguiu melhorar, né, somente na parte ofensiva. A defesa também melhorou. Mas eu queria ouvir de vocês aí, né, começar pelo nosso convidado, João Nilson. Eu creio que daqui a pouco não vai ser mais tão convidado assim, ele já vai ter a cadeira cativa dele aqui. Mas o que você achou aí desses 7 jogos? Viu uma diferença grande entre o All-Star e depois? Qual que é a tua opinião aí sobre essa evolução do time? Gilson, eu lembro quando a gente estava na live lá no meu canal, você falou, não vamos ter overreact, né? Se perder hoje, se estrear mal, não vamos, né, ter uma reação exagerada. E de fato, né? Ele começou, teve o nosso querido Manu, né? E falou, perdemos a troca, não sei o que, já ficou todo apavorado. Pelo fato da gente ter, né, essas 3 derrotas nos 4 primeiros jogos, mas assim, o que deu para ver já no jogo contra o Toronto Raptors, que é uma coisa que ficou faltando você falar, o Toronto também estava numa noite que não acertava nada de 3, né? Os caras só arremessando de 3, errando tudo, né? Isso contribuiu bastante pro resultado, mas naquele jogo contra o Toronto, quando a gente fez 30 pontos de vantagem, já deu para perceber, cara, esse time vai encaixar, esse time vai dar certo, cara. E depois, essa pausa do All-Star, o Willie Green mexeu na rotação, tirou os minutos do tempo, passou o Graham, né, para 6º homem, enfim, ele tem feito umas coisas bem interessantes. Ele evita deixar o Ingram e o CJ fora de quadra ao mesmo tempo, né? Ele fica meio que alternando um e outro, e aí é difícil ficar uma segunda unidade, assim, um time inteiro reserva em quadra, fica mesclado, né? Porque fica o Ingram com o Jackson Hayes, e aí, enfim, o Willie Green tá mexendo as peças ali de modo a não deixar, como é que fala assim, um time inteiramente reserva na quadra ali para não sofrer esses apagões que aconteceu em alguns momentos da temporada, né, de a gente estar na frente por 20, 30 pontos e daqui a pouco perder o jogo, né? E isso, de fato, não tem acontecido. Na verdade, o que a gente pega em comum aí desses jogos é que no terceiro quarto, né, o time começa a abrir vantagem no final do terceiro quarto para frente. Eu achava que, né, pelo fato do Suns estar vindo de back-to-back, né, e o Lakers ter uma idade avançada, pode ser uma questão física, né, mas contra o Sacramento foi mais ou menos o mesmo roteiro, né, então não sei se é necessariamente isso, mas, por exemplo, o Devin Booker, cara, o Willie Green deu uma canseira nele, cara, porque o Herb Jones marcando ele a quadra inteira, o Alvarado mais ainda, e aí acho que essa alternância de Herb Jones com o Alvarado no pé dos caras o jogo inteiro, cara, acho que é difícil os caras terem fôlego para conseguir jogar o jogo inteiro com esses 2 defensores aí. E assim, cara,
eu acho que o McCollum estava sendo muito subestimado, cara, porque ninguém falou que ele ia vir jogando essa bola toda aí, que ele era esse cara tão bom, porque, cara, mudou a cara do time. E até acho que no começo, nos primeiros jogos, ele estava segurando demais a bola, né? Dos 25 segundos de posse, ele estava ficando, sei lá, uns 20 segundos com a bola, e aí depois ele ia decidir fazer alguma coisa, né? Então acho que acabou. Acho que também teve esse ajuste aí, também dele ficar um pouco menos tempo com a bola, assim, porque tava segurando demais a bola, tava atrapalhando até, assim, em algum momento, esse excesso. Mas, enfim, eram coisas que eu sabia que não estava tão difícil de ajustar, que as coisas iam se encaixar, né? E, cara, é até engraçado, né? Uma coisa que você falou, o jogo que a gente acha que vai ser tranquilo é o jogo que a gente perde, é um jogo que é difícil, enfim. E o jogo que a gente acha que vai ser difícil, a gente tem uma vitória tranquila. Então, esse time realmente ele é bem surpreendente. Assim, a gente nunca consegue cravar nada, nunca consegue fazer uma previsão, porque as coisas mudam muito e, cara, é difícil, assim. Você vê assim, o jogo contra o Spurs vai ganhar, não ganha. O Toronto, opa, vai ser jogo difícil. Aí, enfim, as coisas estão sempre mudando muito rápido nesse time. Então é difícil também a gente criar essa expectativa aí para o que vem aí, mas da mesma forma a gente não tem como não estar empolgado com esse momento, né? É bem interessante mesmo, né, essa situação que a gente está, né, então, de estar conhecendo, começando a entender, né, como que foi essa adição, né, não só do CJ McCollum, né, mas também do Tony Snell, que era uma peça aí que veio de contrapeso, mas que só de ter tirado o tempo, né, o Garrett Temple, né, o tempo do Garrett Temple, né, de quadra já tem ajudado bastante, né. E a questão também defensiva, né, que realmente com esse tempo para treinar, né, o CJ nunca foi um bom defensor, assim, né, um defensor, vamos dizer assim, um regular, né, mas com aquele início lá, jogando ele com o Devontae Graham no mesmo line-up, estava meio complicado mesmo, o time não estava conseguindo se encaixar, ainda tinha Gary Temple no meio, né, então esse tempo aí foi bem interessante, né, para fazer esses ajustes. Rafa, acho que todos já sabem, mas o CJ McCollum também, ele tem um podcast, né, que ele fala sobre a vida dele, fala sobre a carreira, as dificuldades, às vezes entrevista a galera. Então lá ele deu uma declaração, no podcast está saindo nesse dia que a gente está gravando aqui, né, que ele realmente está gostando de como está sendo utilizado pelo time, né, ele está amando nessa situação que ele está, e ele acha que foi uma escolha divina, né, que aconteceu para ele, uma made in heaven, né? Então ele está muito feliz aqui em Nova Orleans, então meio que ele abraçou, né, toda essa situação que ele tinha comentado que tinha escolhido destino, mas ele está abraçando o time, né, como um todo, a cidade, né? Ele está sendo um líder dentro de quadra, né? Então nesse ponto aí, né, a gente estava comentando, né, um dia ele estava chamando o corta-luz, aí vinha o corta-luz do Jackson, ele falou, não, tá errado, volta. Aí o Jackson vinha, mudava o ângulo, aí ele falou, não, tá errado, volta. Umas 3 vezes até ele fazer a jogada. Então, além disso, ele tem essa liderança de veterano, que você já tinha comentado, né, no episódio passado. Mas aí, o que tu tem achado dessa adequação desse time para esse novo molde, né? O que você achou desses jogos aí, em termos de mudança de postura, evolução, né? Fala pro pessoal aí. Exatamente, Gilson. Só para complementar, né, o nome do podcast, para quem quiser ouvir e manjar um pouco de inglês aí também, né, chama Pull Up, podcast do CJ McCollum. E, curiosamente, o Major, né, o curso do CJ em Lehigh, que foi a faculdade que ele fez, se você nunca ouviu falar, não tem problema, porque muito pouca gente ouviu falar mesmo. Talvez nem ele tenha ouvido falar antes de conseguir a bolsa lá, né? Mas o major dele foi em jornalismo. Então não dá para gente excluir ele como um bom comunicador, né? Além de tudo, o cara estudou jornalismo na faculdade também. Então a gente consegue ver que ele já tem isso no sangue, vamos dizer, né? E tudo que vocês falaram aí eu concordo 100%, 200%. Realmente o Pelicans demorou um tempinho para se ajustar, ou melhor, né?
as estrelas demoraram um pouquinho para se ajustar, mas no final sempre dá certo, né? O importante, o mais difícil em qualquer time é você juntar talento. Talento se acerta. Se os caras realmente são talentosos, eles vão dar um jeito de se acertar aí e não tem por onde. Então, eu lembro de uma jogada do último jogo, inclusive, né? Onde o Willie Green chamou uma jogada, e isso eu acho que é talvez o maior ponto, né? A gente fala tanto dos jogadores, das estrelas, tal, não sei o que lá, mas a gente está vendo uma evolução do Willie Green, uma vontade dele, uma flexibilidade dele com os lineups, com os minutos, com as estratégias defensivas e ofensivas. Então isso daí, para mim, é um excelente sinal, porque jogador é muito mais fácil da gente ficar trocando de um lado para o outro do que o treinador, né? E eu comecei a ficar um pouco preocupado com o Willie Green e essa paixão platônica dele aí, os 50 tons de tempo que ele tinha aí, mas graças a Deus, depois do All-Star aí, finalmente o Will Guillory, que é um repórter de New Orleans, fez a pergunta que todo mundo queria fazer, né, do porquê que o Garrett Temple tá jogando tantos minutos. O Willie Green respondeu que não sabia o porquê, mas pelo jeito ele achou o porquê e já consertou. E o Willie Green chamou uma jogada onde o Brandon Ingram fazia o corta-luz pro CJ McCollum. E também tem uma outra jogada que essa para mim é a melhor de todas, onde é um screen duplo do Jonas Valanciunas com o Brandon Ingram. E aí o CJ simplesmente escolhe quem que ele vai querer. Inevitavelmente o Valanciunas vai rolar para a cesta e o Ingram vai abrindo pop-up para 3. E quando você envolve suas 3 estrelas numa mesma jogada, é quase que imparável, né? Um time que tem esses 3 jogadores distintos, mas super talentosos, conseguem matar bola de 3, conseguem atacar da meia distância, conseguem atacar lá perto da cesta. Quando o Willie Green consegue ter esse estalo e consegue envolver os 3 na mesma jogada, eu acho que isso daí é um game changer pro Pelicans e é o que a gente está vendo aí agora, né? Eu acho que isso daí nada mais é do que o resultado dos 3 caras ali estarem se entendendo, estarem mais envolvidos um com a jogada do outro, mesmo que eles estejam, que o Jonas falou, né? Não jogando o tempo inteiro juntos, mas sempre que tem um deles ali com os reservas, ou 2 deles, ou nos finais dos jogos, os 3 em quadra, o Pelicans está tendo resultados excelentes aí, né? A gente viu aí desde que a gente trocou pelo CJ, a gente tá com um net rating, ou seja, a gente tá vencendo os oponentes por 7,6 pontos por jogo. A gente tem o 2º melhor ataque da NBA e a 8ª melhor defesa da NBA. Então isso daí é simplesmente um produto das estrelas aprendendo a jogar juntos, se entendendo, e isso daí potencializa os role players, né? Que nem o Gilson falou do nosso querido Tony Snell aí, que veio de um contrapeso aí, só um salário para bater, para um cara útil, porque ele está fazendo só o que ele consegue fazer, ele não está sendo pedido para fazer nada mais do que isso, né? E, obviamente, isso daí é efeito das estrelas e efeito da comissão técnica também, sabendo usar as estrelas juntas ou com lineups, sem elas estarem juntas, com lineups que potencializam alguns role players. Então, é um mérito, assim, eu acho que da comissão técnica e dos jogadores do Pelicans, da franquia como um todo, né? E que, porra, finalmente é bom a gente conseguir elogiar, né? Falar que, caramba, o Pelicans está desenvolvendo jogadores. Ou então o Pelicans, a comissão técnica do Pelicans está dando passos na direção certa. A gente está vendo evolução, porque, pô, todo mundo aqui está cansado de ver, né? Seja torcedor recente ou torcedor mais antigo, parece que é sempre a mesma história, né? Na hora que parece que vai, não vai. Parece que vai, não vai, né? Então, finalmente parece que tá indo agora, né? Ô Gilson, antes de você voltar, deixa eu fazer um complemento, que o CJ McCollum, além do que ele tem feito em quadra, ele tem se mostrado também uma liderança vocal, né? Que esse time não tinha, né? Tanto o Zion quanto o Ingram, por melhores tecnicamente que eles sejam, eles não são, é o que o Rafa estava falando, né? Eles não são bons comunicadores, né? São caras que jogam o jogo deles e pronto, né? E agora a gente tem alguém para falar pelo time, né? Porque o CJ já foi defender o Zion, né? Falou, pô, deixa o cara se recuperar em paz. Enfim, o cara já chegando, né? Além de chegar jogando muito, chegou também impondo essa liderança, assim.
E achei engraçado quando ele falou, se não me engano, ele falou pro Ingram, né, que você sabe o que eu tô fazendo aqui, né, você sabe o que eu vim fazer aqui, né, e que ele falou, né, que ele foi 8 anos seguidos pro playoff e esse ano ele vai de novo. É bem isso mesmo. Só também, né, uma outra informação, né, disso tudo que vocês comentaram. O próprio CJ, né, como ele mesmo comentou, né, ele nunca foi a primeira opção em Portland, né? Então, esse encaixe, né, que ele está fazendo, né, com os Pelicans está sendo muito importante, porque agora ele é o cara que é o playmaking primário, né? Então, ele leva a bola, ele chama a jogada, ele define o que vai ser feito. Se não a jogada não é para ele solta a bola, deixa para o outro puxar, entendeu? Então, isso aí tá muito interessante. E nas rotações, como ele comentou, sempre quando tinha, né, as rotações, principalmente para fechar os quartos, né, ele nunca ficava, né, porque sempre é o Lillard que ficava e ele ficava mais com os reservas. Então, o que ele comentou? Ele entrando já nessa parte do jogo, que já tem o bônus, né, então ele consegue até capitalizar faltas, né, então ele falou que tá conseguindo bater mais de 2 ou 3 lances livres, né, por jogo por causa disso, né, ele tem voltado no final, tem aproveitado bem os mismatches, né? Então, é algo que tá gerando todo esse encaixe, né? Então, muito positivo, né? Também, como vocês comentaram, essa questão da postura, né? O cara é simplesmente o presidente da Associação dos Jogadores, né? Então, depois que ele deu essa chegada aí no Zion, começou... foi uma vergonha, né? Que aconteceu, né? Ele ser entrevistado, né? Dentro do All-Star Game, que é o All-Star Weekend, né? Que é o evento que mais chama a atenção, né? Da temporada. E os caras perguntaram dele, do Zion, e falou, não, o cara não falou comigo, não me deu oi, então isso foi meio que vergonhoso, né, pro cara, né, então a partir daí eles já conversaram, né, aí agora a gente vai comentar o que vai acontecer, né, em termos de evolução dele, mas meio que já deu ou não é qualquer um que chegou, realmente é um líder, e esse cara vai estar puxando essa mudança, né. Beleza? Então vamos lá, vamos dar sequência aqui. Então, pessoal, a gente teve, né, essa evolução aí pós All-Star Weekend, né, que é aquela semana que o pessoal pega depois do All-Star Game. Mas eu queria perguntar de vocês o que vocês acharam do All-Star Game, né, que de pontos do time, né, teve só o CJ McCollum que participou do campeonato de 3 pontos, né, que foi vencido pelo Karl Anthony Towns, né, o Carlos Antônio Cidades, que realmente é um cara, é um pivô que arremessa, né? Segundo ele é o melhor, né, de todos. E o nosso Herb Jones, né, que participou lá do torneio lá dos novatos, né, que esse ano teve um formato diferente, né? Foram divididos em 4 times e ele caiu num time aí de um cara que o Jones vai falar bastante aí, que o cara é muito bom, né? Então ele acabou não tendo muito tempo, né? Mas o que vocês acharam do All-Star Game? Gostaram dos nossos jogadores lá? Não gostaram? O que vocês acharam desse formato aí dos jogos de novatos? Aquele torneio de habilidade também, agora com times, negócio totalmente maluco, né? E o jogo, né, que teve já desde o ano passado com a mudança da regra, aí parecia que ia ficar mais competitivo, mas pelo monomútil, né? E aí, Jonilson, o que tu achou aí? Cara, eu assisti mais de perto o Rising Stars e o Herb Jones deu um azar, assim, ele entrou no time muito fominha, cara. Era o Jalen Green, Jalen Suggs, Cole Anthony, então, além de que ele foi reserva do time, né? Isso aqui foi uma puta de uma injustiça com ele também. Mas num time desse, cara, não deram a bola para ele. Ele pegou uma lá e arremessou de 3, porque ninguém ia passar nenhuma bola para ele em nenhum momento. Mas ele roubou 2 bolas, se não me engano, 1 ou 2. E, enfim, não teve muito destaque porque não jogou tantos minutos e jogou num time muito fominha que acabou acabando com as chances dele de se destacar. Mas, eu vou te confessar que eu não assisti, por exemplo, tentei assistir aquele torneio das celebridades lá, mas não conhecia nenhuma celebridade, então eu desisti. Aí, o Dunk Contest também não assisti tanto, mas, cara, eu só sei que o Jalen Green conseguiu estragar tanto o Rising Stars quanto um torneio de enterradas, né? Cara, você vê assim, como que tem hype em cima de alguns caras e às vezes os caras não são tudo isso, né? Talvez se tivesse posto o Alvarado lá, ele tinha passado menos vergonha, né? Tivemos também o Scottie Barnes lá,
errando tudo debaixo da cesta, parecendo o Valanciunas em alguns jogos aí. Mas, enfim, eu preferia o jogo em si, o All-Star, quando era leste contra oeste. Acho que fica mais legal, assim, do que os jogadores montarem os times. Enfim, acho que fica mais legal, assim. Mas, enfim, o Curry eu acho até estranho. Ele jogou muito bem no jogo do All-Star, mas ele não tem feito uma temporada muito boa. Começou bem aí, começou na corrida de MVP e vem caindo, né? E aí no All-Star ele conseguiu ter esse gás aí, conseguiu, acho que foi o recorde, né, de cesta de 3 que ele fez no All-Star. Mas, enfim, da nossa parte aí, eu não assisti o torneio de arremesso de 3, mas, enfim, o CJ não conseguiu nada, né? Mas o que eu acompanhei foi isso aí. All-Star Game, né? All-Star Weekend, né? Mais pro torcedor casual, né? Na minha opinião, sempre foi assim. Justamente para chamar atenção, para a liga mostrar quem são as estrelas. Gilson, um campeonato com um torneio com o Andrew Wiggins de titular aí não dá para ser levado a sério, né, cara? Não dá, cara. Essa parte aí, eu como sou roxo, eu vou ficar em cima do muro, né? Eu vou deixar para você. Não, com o Andrew Wiggins de starter lá não dá para levar a sério, não, cara. E aí, Rafa, o que tu achou aí desse final de semana aí? Gostou do aproveitamento? Sei que tu deve ter adorado o torneio de enterradas. Fala pra galera aí. Pô, eu tava até pensando nas coisas boas, aí você me lembrou desse show de horror aí, agora fiquei um pouco depressivo, vou admitir, né? Eu não vi muito do Rising Stars porque, que o Jamilson falou, né, eu já até imaginei que o Herb não ia ter muito destaque, como normal para ele, né? E para mim eu acho que até melhor, que não cansa também, não fica correndo de um lado para outro que nem um tonto aí. O torneio de enterradas, pelo amor de Deus, né? Eu vi uma sugestão de um canal, é muito legal também, só que é gringo, onde tinham jogadores profissionais de outras ligas, né? NFL, MLB, MLS, tipo, jogadores, né? Tinha, atleta olímpico de salto em distância, salto em altura, tudo. E eles chamavam, e isso aconteceu mesmo, isso daí aconteceu, chamava Dunk Fest, se eu não me engano, esse evento, né? E eles botaram para competir contra 2 ou 3 jogadores da NBA, um campeonato de enterradas, e foi sensacional, foi legal pra caramba, porque não tá dando não, né? Essa molecada aí tá perdida, aí NFT de enterrada errada, aí o cara, o moleque enterrar no Timberland lá, o NFT pra tentar 9 vezes a mesma enterrada, não dá, né? Mas no formato do All-Star Game, eu acho que eu tô sozinho nessa ilha aqui, mas não tem problema, eu moro nela. Eu prefiro 1000 vezes mais esse formato aí do que o formato anterior, que treinava 180, 160 e era todo mundo caminhando em quadra igual. Nesse daí a gente viu os caras pelo menos tentando, nesse do ano passado também, né, quando foi que mudou. E eu acho bem mais legal, eu acho que não vai ficar competitivo igual anos 90, anos 80 e 90, mas eu achei bem mais legal, bem mais competitivo. E quanto ao torneio de 3 pontos aí, o CJ não estava com a mão quente aí, não sei o que aconteceu com ele, mas arremessadores passam por fases também, né? Então, paciência. Quanto ao Karl Anthony Towns sendo o melhor arremessador big aí de todos os tempos, eu acho que o Dirk merece mais respeito nesse quesito aí, até porque uma coisa é você matar 3 bolas de 3 por jogo ganhando 30 jogos, outra coisa é você matar competindo pelo título, sendo clutch, que nem o Dirk. Então eu acho que sim, o Karl Anthony Towns em números é o melhor arremessador de fato, mas eu acho que situação e contexto também entram na jogada aí. Eu sou muito mais o Dirk, ainda pela importância dos arremessos. Quando o bicho pega mesmo ali, eu quero ver quem que mata a bola, né? E o Timberwolves vai para os playoffs esse ano, então a gente vai ver quem é o Karl Anthony Towns nos playoffs finalmente. E quanto o campeonato de habilidades lá, eu realmente não estava entendendo nada desse negócio de 3 times lá, 4 times, não entendi. Tinha os irmãos Antetokounmpo com o pessoal de Toronto, eu não entendi nada, mas eu me diverti, isso que importa.
Então, para mim foi legal no geral, assim. E o mais importante foi que não ter quase ninguém do Pelicans praticamente lá, né? Deu tempo para todo mundo se entender ali e o time do Pelicans voltar mais focado no que realmente interessa aí, né? Pega o Phoenix Suns, por exemplo, que o Chris Paul jogou com o dedo quebrado, eu acho, ou machucado, não sei o que aconteceu com a mão dele. Ele jogou só para bater um recorde lá e agora tá 6 semanas fora. Então, sei lá, eu preferi dessa maneira. Os irmãos Antetokounmpo estavam lá para construir uma parede, né? Ou um prédio, sei lá. Os caras são... Mas esquece, vamos lá, voltar aqui para nossa pauta, né? Pessoal, é o seguinte, né? Eu queria conversar com vocês aí sobre a corrida pelo play-in, né? Que agora parece que é mais palpável, né, pra gente. Nós estávamos antes do All-Star, né, com o 12º. Hoje a gente está conseguindo aí se manter, né, nessa 10ª colocação, somente a um jogo do Los Angeles Lakers, né, que vai ter uma tabela um pouco complicada. A gente vai ter também, né, mas na situação deles, eles vão pegar o Warriors, vão pegar Spurs, e depois vai pegar o Rockets, aí depois o Wizards, né, vai conseguir ganhar alguns jogozinhos. Mas aqui a nossa tabela aqui também não tá, vamos dizer assim, a gente vai ter uma sequência agora de jogos aqui um pouco mais pesada, né? A gente vai pegar Utah, Denver, Grizzlies, que a gente espera que seja com Ja Morant, né? Aí depois a gente pega Magic, pega Hornets, pega Rockets, e depois pega Suns, né? E Spurs. Então nessa sequência aí, né? A gente já tá meio claro aqui com quem vai ser nossa briga, né, que seria diretamente contra o Blazers, né, que está mais colado na gente, mas também tem essa perspectiva de chegar aí no Lakers, né? Então, aí, com relação a essa corrida aí por essa vaga no play-in, né, o que vocês estão achando? A gente tem condições agora de se manter, né? Porque agora, para a 8ª vaga, eu acho um pouco difícil, né? Mas pelo menos talvez nessa 9ª aí dê para a gente mirar aí, dependendo dos próximos resultados. Mas como é que tá a perspectiva aí para essa sequência aí de jogos aí? Gilson, eu acho que para a 8ª posição realmente ficou muito distante, e o Clippers, assim, mesmo sem o Paul George e o Kawhi, os caras estão fazendo uma campanha boa, mesmo sem eles continuam com bom aproveitamento, então acho que realmente a gente não vai ter condições de chegar no 8º, mas em 9º eu creio plenamente que dá, cara, porque assim, o Lakers vem numa descendente, né? Não é só a questão, eles estão a um jogo na frente, mas, cara, o clima lá tá péssimo, né? Eles estão perdendo sequência de derrotas aí, e a gente tá numa sequência de vitórias, o time tá animado, né? Eu sei que quando a gente se anima muito, geralmente acontece alguma coisa, mas espero que dessa vez não, que a zica tenha se acabado aí, enfim. Mas eu acredito plenamente que a gente pode chegar na 9ª posição. A minha dúvida é só quem seria o nosso adversário, porque tá aí uma briga que pode ser o Lakers, pode ser o Portland ou pode ser o Spurs, né? Tem que ver quem dos três vai conseguir chegar nessa 10ª vaga aí. Porque, cara, essa situação do Lakers tá muito complicada, a torcida vaiando o time, a dona do time indo embora no 3º quarto do jogo, sabe? Você vê que o clima tá pesado, e quando é assim, o jogo em casa a torcida deixa de ser uma aliada, né, no jogo em casa, e você começa a ter mais pressão ainda no jogo que é em casa, que deveria ser o jogo que o adversário sente a pressão, né? E aí, cara, eu acho que esse time do Lakers tá sem ter para onde correr, né? Porque no meu pensamento, né, se eles tivessem feito só a troca do Anthony Davis ou só a troca do Westbrook, estaria tudo bem, mas como eles fizeram as duas, eles tiveram que abrir mão de muita coisa, né, de muita peça, e o banco hoje não tem profundidade, né, e aí tem muitos jogadores ali que já estão na descendente da carreira, até a gente estava comentando antes de começar, né, Dwight Howard já está ali, cara, ninguém respeita mais ele, os caras dancam na cabeça dele, ele não tem nem mais força para marcar também, né, enfim, e aí o Carmelo também, você vê que, assim, os jogadores já estão numa queda muito grande, assim, né, de rendimento. Enfim, só que aí a gente, por outro lado, tem aí o Portland, começou esse rebuild aí, mas a Fernie Simmons tem jogado muito aí, tem feito boas partidas, o time também
até estava ganhando algumas, mas aí com a lesão do Nurkic, acho que agora deu uma diminuída no ritmo, mas o Spurs é sempre o Spurs, né? Que a gente nunca, sempre está nessa situação aí, do nada os caras começam a ganhar, ou também, enfim, o Spurs nunca dá para saber o que vai acontecer. Então é isso, eu acho que a gente fecha em nono e a gente fica esperando aí quem que vai ser o 10º, se vai ser o Lakers ou não. E aí, cara, depois vai ser complicado, porque se pensar que 7º e 8º vai ser o Timberwolves contra o Clippers, cara, independente de quem perder, né, qualquer um dos dois que a gente enfrentar vai ser um confronto muito difícil. Pensando muito positivo, se a gente passa pelo play-in, a gente cai no playoff diante desses Suns aí, né, cara? Então, assim, vai ser muito, muito, muito difícil a gente não pegar o Suns caso todos essas, né, o seu Sol e a Lua se alinharem aí e a gente conseguir chegar até lá, né? Então, cara, vai ser pedreira, né? Mas eu acho que a gente tem condições aí. Tô bem animado para essa continuação aí da temporada. Tá certo. Parece que o Joanilson tá mais pro Ivan hoje, né? Bora pisar no chão agora. Vamos ver a realidade. E aí, Rafa, como é que tu tá tua perspectiva? Porque da última vez que tu falou tua perspectiva, não deu muito certo, não. A gente foi uma campanha de 13%. Fala pra gente aí. Pois é, Gilson, esse time aí é loteria mesmo, cara. O voodoo da cidade de New Orleans aí é forte mesmo. Mas eu não tô tão otimista assim, principalmente por causa dos próximos jogos do Pelicans, na real, né? Eu acho que a gente vai acabar dando uma escorregadinha aí agora, até pegar uma sequência fácil também. Mas hoje a gente joga daqui a pouco, na verdade, né? A gente joga contra o Jazz, depois contra o Nuggets em Denver. Então é altitude de Quito aí, né? E depois a gente pega o Grizzlies. Então, fora de casa também. Então, são 3 jogos aí que dá facilmente para a gente perder os 3 e dar uma perdida nesse ritmo que a gente está aí agora, né? O que talvez me preocupa um pouquinho, mas depois desses 3 jogos aí também, eu acho que o Pelicans dá uma engrenada e eu acho que a gente consegue chegar, sim, na 9ª vaga, o que para mim, o valioso da 9ª vaga, 9ª ou 10ª, eu não acho que a gente consegue escapar muito disso, a não ser que tenha alguma lesão séria aí com o CJ ou com o Brandon Ingram. Mas a vantagem de pegar um 9º lugar do Lakers, que nem vocês falaram, né? Eles já estão meio que implorando para acabar a temporada. Já deu tudo errado e como a expectativa deles é título, mesmo que eles cheguem lá em 9º, não vai rolar dos caras ganharem título nenhum, principalmente jogando dessa maneira, né? Mas a gente ficar em 9º lugar representa que a gente joga um jogo em casa do play-in. E isso, para mim, vai ser gigantesco, principalmente pela falta de experiência da molecada, né? Então a gente tem Brandon Ingram, que nunca foi para os playoffs, obviamente nenhum dos Brooks foi para os playoffs. Basicamente, o único cara que tem experiência de playoffs aí que vai pisar em quadra é o CJ, né? Talvez o Devontae Graham, quando era rookie, foi com o Hornets, mas eu não tenho certeza, enfim. Não conta tanto, assim, né? O único cara que realmente sabe o que está fazendo numa situação dessas daí é o CJ. Então eu acharia excelente o Pelicans ter essa experiência para a molecada aí de um jogo decisivo, atmosfera de playoffs já, mesmo sendo play-in, sendo em casa. E particularmente 3 coisas, né? A galera fala umas paradinhas aí na gringa lá, né, que tem 3 certezas na vida, né, que são a morte, impostos e o Spurs nos playoffs. Então, eu não descarto o Spurs da 10ª vaga e eu fico um pouco assustado aí, ou talvez não assustado, mas eu fico um pouco inclinado do Spurs acabar indo para os playoffs mesmo, avançando no play-in e indo para os playoffs. Porque é o Spurs, né? Os caras construíram essa cultura, não foi ontem, os caras têm uma cultura de vencer. Então, tem um All-Star, que inclusive, merecido, o Brandon Ingram também mereceu, que nem vocês já comentaram, né? A piada aí foi o Andrew Wiggins mesmo, não era para esse cara estar nem cheirando perto de All-Star. Então, eu acho que o Spurs é a maior ameaça aí. E eu até botaria algumas fichas aí, algum dinheiro no Spurs aí
para chegar lá nos playoffs de verdade mesmo, porque os caras sabem ganhar jogos, principalmente quando importa, né? Mesmo eles terem trocado o Derrick White, que o Gilson já falou, né? Não caiu o ritmo do pessoal lá. Mas eu acho que o Pelicans vai acabar ficando em nono aí, e tirando essa próxima sequenciazinha, depois a gente tem Magic, Hornets, Rockets, Suns sem o Chris Paul de novo, Spurs de novo depois, né? Então uma sequenciazinha que dá para o Pelicans voltar a engrenar legal, caso dê a minha lógica da gente ganhar um jogo desses próximos 3 aí. Então estou relativamente seguro e animado de que a nona vaga aí do Oeste vai acabar ficando com o Pelicans, sim. Até que não foi tão ruim, não, né? Tá realista, gostei. Então, não caiu muito aqui a montanha-russa. Antes de continuar, Rafa, tem que te dar essa notícia aqui. A Jen Hale acabou de postar aqui que o seu querido Dell Demps, né, que é um cara que tu gostava bastante, né, agora ele virou, depois de ser GM do Pelicans, ele virou assistente técnico lá em Utah. Ele rompeu o tendão patelar na quadra há alguns minutos, ajudando jogadores do Jazz no aquecimento. O que seria isso, cara? Voodoo, contra tudo que ele fez da franquia durante esses anos. Parece piada, né? Tô falando, cara, é guerra, é tendão de Aquiles rompendo, tendão patelar rompendo, pegando bola para jogador arremessar. Isso aí é o Pelicans ganhando. Nada para esse tsunami. Ai, cara, que loucura, bicho. Que é isso, meu amigo? Tá, vamos dar sequência aqui. Então, pessoal, vamos aqui, né? Continua aqui nossa pauta, né? Realmente essa questão do play-in aí, a gente parece que vai estar mais realista, né? Do que antes da troca e do All-Star Weekends, né? O time deu uma melhorada. Vamos acompanhar aí, né? Mas as perspectivas aí, até na pior aí que o Rafa falou, pelo menos a gente vai tentar beliscar essa vagazinha, né? Vamos ver se foi nono, né? Pra gente aí, esse Lakers cair mais um pouco, vai ser bom pela pique, né? A gente tem uma pique, né? Que se for de 1 a 10, né? Fica com a gente. Se for entre a 11 e a 30, né? Essa pique do Lakers vai pro Memphis, né? Então, de repente, né? Vai que acontece a gente pegar uma pique top 10 e ainda aí pros playoffs. Ia ser muito bom para uma temporada que começou bem ruim, né, que até agora os analistas, né, tava assistindo pela ESPN Brasil aí esse último jogo contra o Lakers e os comentaristas só falavam que o time do Pelicans tinha uma defesa muito ruim, né, tava ganhando o Lakers porque o Lakers não tinha encaixado. Faça-me o favor, né, cara, parece que não assiste jogo, mas fazer o que, né, a gente não é pago para isso. Então, dando sequência aqui à nossa pauta, né? Vamos falar um pouco de Zion Williamson e sua atualização, né? Então, né, como a gente comentou há pouco, né, que teve toda essa situação aí do All-Star aí, que ele não estava conversando com o time, estava treinando em Portland com um assistente lá de LSU, né, preparador físico, estava afastado e tudo mais, e chegou o CJ McCollum, que é simplesmente presidente da Associação de Jogadores. Ele não foi lá conversar, mandou nenhuma mensagem, nem um oi, né? Então, isso aí pegou muito mal para ele. Então, depois disso, eles conversaram, né? Deve ter trocado uma ideia e tal. E agora, né? Nesses últimos dias aí, saiu um update, aproximadamente uns 2 dias aqui do dia que a gente está gravando, que ele mostrou uma melhora, né, nos exames de imagem e vai voltar a fazer os treinos, né? Começando com uma carga mais baixa, né? E aumentando progressivamente até entrar em quadro. Então, Joanilson, o que tu tá achando disso? É mais uma questão de marketing pela imagem manchada? Ou você ainda tem esperança que o Zion volte, mesmo que lá pro play-in? Cara, eu acho que se ele voltasse pro play-in seria tipo a cereja do bolo, assim, sabe? Mas, sei lá, eu acho que ele, assim, esses rumores que saem daí, eu até fiz um vídeo no canal, porque, cara, é muita babaquice, assim, sabe? Tipo, não tem notícia nenhuma. Tipo, o rumor é em cima do que o cara não conversou com o outro, né? Então, ele não falou nada e já cria um monte de teoria em cima pelo fato dele não ter falado. Eu acho que é mais uma burrice, assim, um erro
gestão da carreira dele, eu acho que o agente dele faz um trabalho péssimo, porque, cara, e de forma alguma isso pode ser bom de alguma maneira, mesmo que ele queira sair de fato, mas, sabe, acho que mancha demais a imagem dele na liga, que mostra uma postura desinteressada, né, uma postura, tipo, meio que não tá ligando pro time, e acho que para um jogador que nem ele, que é jovem ainda e jogou poucos jogos, né, apesar do talento, tem que mostrar mais em termos de quantidade de jogos mesmo, né? Então, acho que, cara, no final das contas, eu não acho que ele queira sair, né? Eu não acho que essa insatisfação aí que os jornalistas tanto falam, de fato ela exista. Eu acho que o cara realmente está chateado pela lesão, por não poder jogar, mais isso do que, pô, ele tá puto com o David Griffin, tá querendo sair a todo custo, sabe? Mas, enfim, a atualização foi meio que não atualizando nada, né? Porque não deu prazo, assim, só falou que desfez um pouco aquele rumor de que ele talvez precisaria de uma segunda cirurgia, né? E se mostrou evolução, se está curando a lesão do pé ali, a gente subentende que não vai ter essa necessidade dessa segunda cirurgia que vem sendo especulada. Então, serve mais para isso do que para qualquer outra coisa, porque se não tem prazo, cara, então a gente fica difícil, né? Assim, pô, ele vai retornando gradualmente aos treinos, mas tipo, gradualmente quando, assim, tipo, dessa semana para outra, daqui 2 semanas, daqui 1 mês, enfim, não tem nada de concreto, né? Aliás, a notícia inteira, né, a publicação inteira dessa atualização caberia em meio tweet, né? Porque, cara, foi só isso, tipo, olha, ele tá se recuperando bem. Fala muita coisa, então não sei se daria tempo para ele voltar para o play-in, mas seria a cereja do bolo. A minha única dúvida seria assim, como o CJ levou esse tempo aí para ter essa adaptação dentro do elenco, se realmente se ele voltando agora também não teria esse tempo assim de adaptação a jogar com ele, né? E aí talvez realmente seja melhor, mesmo que ele tenha condições, talvez seja melhor deixar ele para a próxima temporada mesmo. É um comentário bem equilibrado aí, né? Que é essa questão aí da não notícia, né? É mais algo que é criado para uma semana que não tem jogos para movimentar, né, o noticiário, né? Pareceu mais nesse sentido. Mas, Rafa, o que tu achou aí disso? Realmente, a gestão da carreira dele tá muito ainda com a família, tá com o padrasto, tá com a mãe, né? Então, esse staff todo dele aí, forçando ele para sair, para ir para um grande centro. Mas aí, qual que é a tua expectativa aí? Volta, não volta? Guarda para a próxima temporada? Pois é, o que acontece com o Zion, e eu conversei com alguns gringos que têm algumas informações do time, né? Obviamente que eu não sou nenhum insider nem nada do Pelicans, né? Eu só conversei com o pessoal ali, mas é que o Zion quer voltar a jogar, pelo que eu... Tem uma cláusula para extensões, está na CBA, inclusive, né, para extensões de rookie, onde você tem que se qualificar como um starter, né, como titular. E isso daí envolve você jogar mais de 41 jogos, em média, de todas as temporadas, acima de 25 minutos, se eu não me engano, mas tem esse qualifier aí, que o Zion está arriscado de não bater. De tanto jogo que ele já perdeu, ele pode não se qualificar como um titular e isso diminui o dinheiro disponível para uma extensão de contrato dele. Então, isso daí pode ter certeza que doido para voltar ele vai fazer de tudo para voltar o quanto antes. Isso quanto ao comprometimento dele de voltar. Inclusive, parece que ele está super em forma, muito mais magro do que ele estava. Magro, assim, né? Dentro do possível para o Zion. Mas eu realmente acredito que ele está se esforçando e fazendo tudo que dá para ele voltar, se não porque ele quer jogar pelo Pelicans, não me interessa o mercado que ele quer estar, ele não está nas mãos dele, mas para não perder milhões e milhões de dólares. E eu realmente acho que nessa atualização do Zion aí, a gente pode ficar, talvez, olha lá, eu estou sendo otimista, hein? Depois vocês não vêm reclamar comigo. Mas eu realmente, pelo que eu entendi dessa atualização, é de que o time
tá mais veaco agora, vamos dizer assim, né? Eles estão mais ligeiros do que eles soltam, em que momento que eles soltam, porque foi um desastre até agora. Tudo que envolve Zion foi um desastre com a franquia reportando. Então, se eles reportaram que está reagindo bem, de que teve progresso, no meu entender das coisas, e dado isso tudo que eu falei para vocês aí agora, hein, é que ele está bem mais avançado do que eles estão liberando de informação para a gente. Não estou falando que ele vai voltar semana que vem, nem antes do play-in, muito menos dos playoffs, não, eu não estou afirmando nada. Mas, para mim é evidente de que o David Griffin e a franquia como um todo, eles aprenderam com as pancadas em rede nacional e tudo mais, que não está dando certo e que eles não podem ficar mentindo descaradamente para a galera. Até porque teve agora renovação, né? Inclusive foi durante o All-Star Game, se eu não me engano, renovação dos season ticket holders, do pessoal que compra ingresso para a temporada inteira. E, obviamente, que eles estão mais caros comprando pelo time do que se você comprar separado. Então, eu não acho que eles iam soltar uma notícia para, de novo, enganar a torcida, uma notícia otimista demais, no meio de uma renovação de ingressos aí que já está sendo catastrófica, ninguém está renovando, e com razão, né? Então, sinceramente, do jeito que eu leio aí, que ele deve voltar aí para os últimos jogos, aí, em minutos limitados, para o Pelicans, os últimos jogos da temporada regular é o meu palpite, ali os últimos 2 ou 3 jogos, ali só para dar uma corrida mesmo, uma suada, e aí eles vão tentar integrar ele no play-in. Não sei se vai dar certo. Não é, também, porra, eu já só fico feliz do cara ter condição de jogo, sinceramente, essa altura do campeonato. Mas é o jeito que eu leio aí, não sei vocês aí, eu queria até saber o que vocês acham dessa minha leitura aí, porque eu acho que é um pouco diferente da maioria. Pensando pelo lado da grana, vale a pena ele se esforçar para voltar, né? Mas o ideal, né, até o próprio Jake Madison falou, né, que o ideal seria voltar pelo menos nos últimos 5 jogos, né, justamente para, como tu falou aí, dar aquela suada, pelo menos entender um pouco mais do esquema tático, né, onde ele pode se encaixar, né, mas realmente está bem complicado essa questão da renovação, não tem uma perspectiva, por isso que o time ir bem vai ser importante justamente para isso, né, mas, Joanilson, não sei, tu tem a mesma opinião, tem uma opinião diferente sobre isso daí? Não, cara, concordo aí com tudo que o Rafa falou, e assim, realmente também tem isso, né? Pô, se talvez o cara não queira ficar mesmo, mas, cara, também é uma coisa que não depende dele, e eu acho ainda que, apesar de muito talento, ele tem pouca rodagem na liga para tentar também pressionar o time para alguma troca, alguma coisa, sabe? Ele não é o James Harden, né? Que vai chegar lá e vai pressionar o time para ser trocado, enfim. Mas acho que ele deve voltar aí, talvez no final aí, ou no começo da próxima temporada, mas se não for por uma questão aí contratual, igual o Rafa comentou aí, se não tiver, como é que fala, essa questão aí de ele ter que jogar para poder renovar e tal, acho que ele só deve voltar na próxima mesmo, cara. Porque, assim, o time já tá bem encaixado aí, tá jogando bem, e eu me preocupo, assim, de realmente, vamos supor, se ele voltar muito no final, de não dar tempo de ajustar o esquema para o time conseguir jogar esses... Porque play-in é um jogo só, né? Então, assim, por mais que você tenha um Zion ali, de repente é melhor você não contar com ele meia bomba e o time conseguir, enfim, jogar bem do jeito que já está indo hoje, do que arriscar, né? Mas, enfim, é o que eu vejo aí. Beleza. Acho que mais ou menos a gente está num consenso aqui, né, que existem várias questões, né, que fogem aí muito dos interesses, né, da nossa visão, né, mas tem vários interesses aí. Então vamos ver como é que evolui, né, daqui no próximo episódio a gente vê como é que vai ficar a situação e a gente passa uma atualização aí para vocês, né. Pessoal, para a gente já encaminhando para o nosso final, eu tenho 3 assuntos rápidos, né, que eu queria a opinião de vocês, até para a gente poder dar uma geral aqui, né, em alguns assuntos aí que saíram, mas não vão demandar muito tempo da gente, né. O primeiro, né, essa questão da corrida dos novatos, né, que o nosso
Herb Jones aí tava uma colocação aí bem, vamos dizer assim, tava lá brigando para entrar na quinta colocação, ele caiu para a sétima colocação aqui, né? Mas pelo Ayodo Sumo, eu realmente não acompanho, mas e o que vocês veem aí disso aí? Realmente vale mais? Isso vale alguma coisa? Mais questão de exposição? Porque pra gente ele tem feito um trabalho espetacular, né? Tem até, saiu aqui pelo Basketball Index, né? Que ele e o Alvarado, eles contribuem, né, adicionando vitórias para o time, né? Pela importância que eles têm aí. Mas aí, qual que é a tua opinião aí, Rafa, sobre isso daí? Vale a pena? A gente esquece, daí não vale tocar, porque essa classe tá muito hypada. É complicado, né? Eu sinceramente, o Herb, na minha opinião, assim, o Herb subiu 1.000.000%, na minha opinião, né, na minha visão, essa temporada, e principalmente no segunda metade, vamos, entre aspas, né, considerar assim, pelas pequenas coisas, assim, por jogadas vencedoras, por coisas que jogadores campeões, jogadores vencedores fazem, mas que não aparecem para o fã normal, que não aparecem no box score, que o cara não vai parar no ESPN, nos highlights, nada, mas ele é o tipo de cara que ele ganha jogos para você só pela postura corporal dele, só por estar no lugar certo, só por não reclamar com o juiz, por exemplo, e não tomar uma técnica no momento errado. Então são pequenas coisas assim que para mim o Herb, ele virou um core piece, assim, ele virou um cara que é introcável. Ele é intocável hoje em dia no Pelicans e eu acho que ele vai continuar assim por um bom tempo, assim. Então, não sei muito bem o que falar de outros novatos e tal. Sinceramente, eu não tenho tanta opinião assim quanto eu tenho do nosso querido Alvarado aí, também do nosso Herb. Alvarado é um cara que é imprescindível para grupos vencedores também, né? Que nem o Billy Hernan Gomes, são caras para cima, assim, são caras que comeram o pão que o diabo amassou praticamente, né? Então eles não vão derrubar a peteca. E todo time vencedor precisa de caras assim. Então, sinceramente, quanto a rookies, quanto a novatos, assim, o que eu posso pensar, o que eu consigo pensar é Herb Jones, Alvarado, são os caras que eu tô com a mente, assim, e que são caras que, para mim, principalmente o Herb Jones, ele é um cara muito mais importante do que, obviamente, a mídia tá colocando, assim, mas eu fico feliz de ver que dentro do Pelicans o Herb Jones é considerado um cara intocável, é considerado um cara que tem um potencial gigantesco e um cornerstone dessa franquia. A gente precisa tanto de caras como o Ingram, como o CJ, como o Zion, que são talento puro e que você olha para eles e fala, cara, esse cara é diferente, quanto caras que nem o Herb Jones e que nem o Alvarado, que carregam o piano e que consertam as cagadas dos outros e que mudam a energia do jogo quando eles entram em quadra, que fazem aquela uma jogadinha ali, que nem no último jogo novamente contra o Kings. No começo do terceiro quarto, os caras fizeram inbound, dormindo, foram entrar na jogada deles e o Herb Jones roubou a bola e deu uma enterrada, já quebrou totalmente o ritmo dos caras. Então um cara que nem o Herb Jones, assim, ele é imprescindível para a cultura de uma franquia e para um time vencedor. Você não vai longe sem ter um cara estilo Herb Jones e sem ter um cara saindo do banco que nem o Alvarado. Eu também concordo bastante com o impacto dele, né, pro time, fazendo as pequenas coisas, é fenomenal, né, hoje, pro que essa defesa né, em nível de ajuda, nível dele marcar o melhor jogador do outro time, né, isso aí é muito importante. Jonilson, qual é a tua opinião aí sobre essa corrida dos novatos? Você que acompanha mais, né? Tá mais aí com os jovens, é algo que vale a pena, né? Ou não? É mais, essa classe realmente é muito hypada mesmo. Cara, eu sou suspeito para falar dessa classe, porque realmente eu não acho que seja tão hypada. Acho que os caras são bons mesmo, mas se você pegar, já tem muito cara dessa classe tendo muito mais influência aí do que se pegar, tipo, classe de 2017, 18, enfim. Mas o que eu quero dizer, meu ponto sobre o Herb nessa história toda, é que os primeiros que não vão deixar ele ser o rookie do ano são os árbitros, né? Porque
cara, ele respirou perto de alguém, é falta, então é cada marcação de falta ridícula que já dá para perceber que os árbitros são os primeiros que não querem que o Herb ganhe o prêmio de rookie do ano. E, enfim, eu não acho que ele consiga aí, ainda mais assim, tem aí na frente dele o Evan Mobley, que é um cara também que está tendo muito tempo lá no Cleveland, lá, chegou muito bem, está ocupando muito bem o espaço lá e não vai. Acho difícil ele também descer aí nessa corrida. Fora o Cade Cunningham, que acho que aí eu já vejo que é muito mais hype e mídia do que bola, enfim. Mas tem caras ali que realmente o Herb não vai conseguir ultrapassar aí, porque a gente sabe também como é que é a NBA, né? Porque tem essa questão também muito de mídia, mais mídia do que de fato o esporte em si, então realmente não vão. O Herb não vai ser o Rookie do ano quanto a isso. Mas acho que vai ficar aí nessa faixa ali de sexto, pode até subir para quinto, talvez, mas, por exemplo, a Yodosumo é um jogador bom, o Bulls também, ele é também um estilo do draft, mas não acho que tenha o mesmo impacto que tenha o Herb, mas por estar numa franquia mais mediática, já tem e para um time que está ganhando mais jogos, né, tem tudo isso impacta, né, então, igual o Josh Giddey, ele tá numa franquia que tá perdendo mais, mas ele tá fazendo muitas estatísticas, né? O cara tá fazendo triplo-duplo aí, então a concorrência para o Herb tá muito alta e realmente, a começar pela arbitragem, não vão deixar ele chegar. Beleza. Vou correr um pouco mais aqui, que eu acho que o tempo já tá um pouco estourado, mas o papo tá bom, né? O importante é isso. Pessoal, o mercado de buyout não foi positivo para a gente, né? A gente acabou não trazendo algum nome que pudesse gerar algum tipo de melhoria no time, né? Gary Harris. Ele acabou ficando lá no Orlando, né? O Andrade, que assinou com o Nets. Então acabou não tendo muitos nomes interessantes, né? Então a gente ainda tem uma vaga no elenco, né? Agora a gente pode converter essa vaga para o Alvarado, mas também pode tentar trazer mais algum jogador, né? A gente assinou aqui com o Alize Johnson, né? Para um contrato não garantido aí, mas não sei se realmente vai ter tempo. E assim, como two-way, ele não poderia jogar o playoff, né? Então está meio claro com relação a isso, né? Mas queria saber a opinião de vocês, né? Se o Alvarado ficando, né? A gente teria uma vaga de two-way aí. Vocês teriam algum nome aí para tá adicionando isso no elenco, né? Pô, vamos chutar o balde aí, né? Já que já temos o Devontae Graham, CJ McCollum, vamos de Jimmer Fredette logo aí. Pelo menos a gente traz a mídia pro nosso lado, hein? Brincadeiras à parte, você tá doido. De novo o Jimmer Fredette aqui, tô fora. Ou então o Isaiah Thomas, né? O Hornets foi mais rápido que a gente aí, pegou o Isaiah Thomas aí, mas tô fora. Eu sinceramente, eu não vejo ninguém assim que vá colaborar com o Pelicans nessa temporada para trazer. Eu acho que essa vaga aí não só tem que ser dada, como foi ganha aí, né? Pegou o boi pelo chifre mesmo. Tem que ser do Alvarado, não tem como. E sinceramente, eu acho que o Pelicans até se beneficiaria até o fim da temporada aí de converter o Alvarado para um contrato comum, né? Usar essa vaga e deixar uma vaga em aberto aí para caso alguma lesão de última hora aí de final de temporada aconteça, o Pelicans consegue pelo menos aí botar o dedo no buraco aí e não deixar o barco encher de água. Mas eu não vejo ninguém nesse mercado de buyout aí ou mercado de free agents no caso, né? Que colabora em nada com o Pelicans, sinceramente, nada que a gente já não tem em casa, por exemplo. Lembrando que a gente tem o Trey Murphy aí, né, balançando toalha, uma escolha aí de primeiro round, e um cara que tem bastante potencial, um cara que dá check em várias caixinhas, vários boxes pra gente, e que não tá sendo usado, né, na rotação. Então, sinceramente, eu não vejo o Pelicans fazendo movimentação nenhuma, não. Jonilson, tem alguém aí que aí, no caso, o Alvarado sendo convertido, né, para contrato padrão, né, abriria uma vaga de two-way até para, não sei, de repente, algum jovem aí com, quem sabe, um KZ Okpala, o próprio Dalton Holmes, né, que agora voltou, né,
de repente pegar alguém para dar uma olhada aí para ver se vale a pena pro futuro. Qual que é a tua opinião aí sobre isso? Cara, Deus me livre do Dalton Holmes, cara. Eu acho que concordo com o Rafa, o Alvarado merece muito essa vaga aí, cara. E assim, eu até se não fosse feita essa troca do CJ aí, cara, sei lá, eu tô gostando muito desse elenco aí, desse trabalho desse ano. Então eu não ficaria chateado se não rolasse nada, né? Se não rolasse essa troca, eu não ficaria chateado. E da mesma forma agora, acho que também a gente não tem ninguém que possa agregar aí. A gente até teve o Wenyen Gabriel aí no contrato de 10 dias, aí acabou indo parar lá no Lakers, que também não sei o que ele pode ajudar lá nessa situação, mas cara, a gente tá aí com esse Alice Johnson aí, vamos ver se vai ter algum minuto, pelo menos, enfim. Mas, por mim, dava o contrato para o Alvarado e esse Way punha o Jared Harper também, que não teve oportunidade, né? Veio, voltou pro Birmingham, enfim. Talvez dê essa chance para ele aí, ou deixar sem mesmo. Deixar essa vaga em aberta aí. Tá certo que a vaga de two-way é aquela vaga lá que, vamos dizer assim, para jogadores novos, né, para uma experiência, né, como foi o Alvarado, né, e o Naji Marshall, né. Por falar em Naji Marshall, né, o meu último assunto aqui que eu queria trazer para vocês, né, não, só para pegar o gancho, o Naji Marshall aí desde a troca aí do nosso Josh Hart, né, então parece que ele até tem uma piada para ele, né, que é o Highlander, né, que não sei se os mais jovens vão saber o que é o Highlander, só dá um Google aí. É um cara de uma civilização aí que só pode existir um, né? Então eles vão se degladiando, vão se destruindo até sobrar um, que esse um ele detém todo o poder aí daquela raça, né? Então o nosso Naji Marshall, meio que ele é o Josh Hart, né? Só poderia existir um Josh Hart dentro de Nova Orleans e parece que ele tá assumindo isso, né? Desde o ano passado, quando o Josh Hart se machucou, ele assumiu, a gente até brincava que ele era o Josh Hart dos pobres, né? Queria que você desse uma opinião rapidinha aí sobre o Naji, se realmente agora ele vai ficar na rotação, se é só um momento, só uma fase, né? E daqui a pouco ele volta a estar entrando com auxílio emergencial lá para sair dessa situação que ele se encontrava. Falei rapidinho tua opinião sobre ele. Pois é, essa do auxílio emergencial aí é bem a cara dele mesmo. Eu vejo o Naji Marshall basicamente como o Lance Stephenson hoje em dia, tá? Não o Lance Stephenson peak ali do Pacers de antigamente, não. Então ele é um cara que ele sabe fazer um pouco de tudo, mas não é bom em nada. Ele é muito louco, ele entra pra tocar fogo na parada toda e, pô, quando dá certo, dá muito certo. Mas quando dá errado também é um terror, né? Então eu acho que é valioso ter um cara desse, principalmente no contrato que ele tá, de mínimo, né? Praticamente de mínimo. Mas ele ainda tem acho que 2 ou 3 anos de contrato, então não faz mal ter o cara ali, mas eu não boto esperança nenhuma nele. Ele tá numa sequência legal onde as doideiras dele estão dando certo, mas se você vê ele correndo sem a bola, ou mesmo com a bola também, né? Você fala que esse cara não bate bem das ideias, não. Então essa é a minha opinião do Naji Marshall aí. Pelo menos ele é um bom segurança pro Brandon Ingram, que nem a gente viu na última entrevista aí do Brandon Ingram. Verdade. Pelo menos se proteger o Ingram, ele tá protegendo e já tá valendo o salário. E aí, Janilson, o que tu acha do nosso Naji Marshall, segurança aí? Como eu tô substituindo o Ivan, também vou ter uma visão um pouco mais otimista sobre esse caso. Eu gosto do Naji Marshall e, assim, o que ele mostrou nos últimos jogos da temporada passada, o que ele mostrou na Summer League, realmente, quando começou a temporada, foi uma decepção, porque quando começou a temporada, ele estava sendo totalmente diferente, né, de tudo que a gente já tinha visto dele, muito abaixo, né, e aí é tanto que a gente comenta, né, o Summer League Marshall está de volta, porque na Summer League ele foi muito dominante, assim, e ele é um cara que ele é jovem, né, ele assim, pode ser um pouco mais velho que os caras que estavam lá, mas não muita coisa, e, cara, assim, realmente quando o cara, ele não é draftado, igual ele tá na mesma situação do Alvarado aí, basicamente, né? De jogador que foi contratado depois do draft. Essa roleta russa, né? O cara pode ser bom e não viram isso, ou realmente o cara não foi draftado porque realmente não é tudo isso. Mas, enfim, no caso dele,
Eu acho que vai ser um bom role player aí, vai estar na rotação aí, ajuda, assim, acho que mais defensivamente ali, um ou outro arremesso de três, mas é o que o Rafa falou, né? Quando as coisas que ele faz dar certo, realmente dá tudo certo aí, enfim. Mas quando dá errado, dá muito errado também. E assim, mas eu gosto dele, acho que é bom ter um jogador como ele no elenco. Enfim, acho que não vai ser não vai chegar a ser um All-NBA nunca na vida aí, mas pode ajudar bastante a gente. A minha opinião, né, que o Tony Snell e o Herb Jones, né, são uma trinca aí de wing defenders, né, que hoje dá pra gente essa versatilidade, né, caso o Herb tenha algum problema de faltas, né, essas faltas que o Jones falou, né, de novato, né, então, que ainda não tem respeito na liga, então ele consegue dar desse reforço aí, né, e o Tony Snell, então, quando coloca dois deles em quadra, acabam protegendo mais o Jay McCollum ou até o próprio Devontae Graham, né, quando ele está em quadra, né, com o sexto homem. Então, é isso que eu tenho gostado, né? E tirar o Garrett Temple da rotação, né? Isso que é o mais importante. Pessoal, então, foi muito bom aí o papo, né? Eu acho que a gente já está se encaminhando aqui pro final, né? Esse retorno aí do All-Star, né? Tá sendo bacana pra gente. Ter mais um colaborador aí para o nosso projeto também é super importante. Então, Joanilson, pode dar seu destaque final aí, pode deixar mais uma vez, seu recado, onde encontra você, como que o pessoal pode lá se inscrever para aumentar lá a comunidade do Pelicanos do Brasil. Bom, Gilson, no YouTube é Pelicanos do Brasil, no Instagram, Twitter e Telegram é @pelicanosbrasil. E, enfim, conto com a participação de vocês aí, principalmente no YouTube. Precisava de pelo menos 500 para ter a aba comunidade, ali começar a interagir. E como foi dito aí pelo Rafa, a gente está hoje nos 221. Então, quem puder se inscrever no YouTube, para mim é o canal aí que está mais demandando de, de inscritos, porque no Instagram já estou chegando quase nos 1.000 inscritos, já estão em 900 é que está oscilando, mas está entre 910 aí, mais ou menos. Então, estou beirando aí já os 1.000 no Instagram, mas no YouTube ainda está mais devagar. Enfim, conto também com a participação de vocês, o Rafa também, o dia que quiser participar lá também, fica à vontade, cara. O Gilson, outro dia ele que, não foi eu que convidei, ele que se convidou, falou, João, podemos fazer a live aí? Então, fica à vontade, sempre que você quiser, também as portas estão sempre abertas para vocês, tanto que a gente fez essa parceria aí, agora o podcast está sendo postado desde o episódio anterior no canal também. Enfim, acho que é isso, cara. Essa comunidade pelicana aqui é muito legal, cara. O pessoal se ajuda bastante. Só não sendo um xarope igual o Manu, que de resto tá tudo certo. É isso aí, um levantando o outro e um ajudando o outro. E aí, falando nisso, é até uma coisa que tá sendo legal de ver nos jogos, quando alguém cai no chão, assim, quando algum jogador cai no chão, todos os outros saem correndo para levantar o cara, assim. Você vê que chega a ser engraçado, né? É uma coisa fora de proporção, né? Porque é normal quem esteja em volta, né, ajudar o cara a levantar, mas os caras vêm lá do banco para ajudar o cara a levantar. Enfim, o clima está muito bom, as expectativas para o nosso time estão legais e realmente acho que essa temporada é só um aquecimento para a próxima, né? Acho que a próxima temporada é a de fato a que vai contar para a gente, né? Porque teoricamente, né, teremos o Zion saudável, né? O Larry Nance Jr. também que ainda nem estreou. E aí você vê esse time que já tá bom agora, com o Zion e o Larry Nance, vai melhorar mais ainda, né? Enfim, e se a gente pegar a pique do Lakers aí, top 10, vai ficar melhor ainda, né? Enfim, mas estou bem animado e isso pode ser um problema, porque, né, a gente sabe como é que são a reversão de expectativas com esse time, mas é isso, estou bem animado aí e conto com a ajuda de vocês aí no projeto. Beleza, pessoal, então vão lá, sei que tem o pessoal da Alemanha que escuta bastante a gente, por favor, aí se inscrevam aí no canal dos Pelicanos do Brasil. Também o pessoal aí que também não conhece, né? Um projeto muito legal.
tem live toda semana, né? Sempre trazendo as atualizações aí do time, que a gente acaba fazendo o podcast, mas o podcast é um pouco mais, notícia um pouco mais fria, né? No canal do Jonilson, um negócio mais notícia quente, coisa que você quer interagir, né, durante a semana. A gente procura maturar um pouco mais os assuntos, justamente para trazer aqui para vocês uma análise um pouco melhor assim, no sentido de dar uma mastigada, uma assimilada, entender o que está acontecendo no calor do jogo, né? Rafa, dá o teu destaque final aí, né? Eu acho que tem algum assunto que tu quer trazer, sei lá, o Larry Nance aí, o cara mais midiático, que já tá fazendo graça aí de sempre ter jogado, já queria comprar o Chelsea, mas aí, não sei, dá teu destaque final aí e manda um salve pra galera aí. E onde não te encontrar, né? Pois é, onde não me encontrar é nas mídias sociais aí mesmo, vocês não vão me achar mesmo. Mas eu tenho WhatsApp, se servir de alguma coisa aí é tudo nosso. Mas o último destaque que eu queria dar aí foi uma coisa que eu achei super legal, agora um pouquinho mais sério mesmo, apesar de eu não ser exatamente talvez o cara mais sério, mas o Pelicans, até onde eu sei, eu posso estar errado, tá bom? Vocês me corrijam se vocês souberem diferente. Mas o Pelicans foi o único time que entrou com as meias azuis e amarelas em suporte à Ucrânia, né? Na guerra. Então, eu achei super legal isso daí. E eu achei mais um sinal, assim, de que as coisas estão mudando em New Orleans, né? Não em New Orleans, mas no Pelicans em si. As coisas estão mudando e eu acho que o pessoal tá muito mais unido e ligado, e eu acho que isso, a gente talvez vê os jogadores como muito carta de baralho, né, como peça de tabuleiro, mas são pessoas também, né, eu acho que quando pessoas, assim, o individual deles concorda e se junta em dar suporte a uma causa mundial, aí uma coisa que é mais importante do que NBA, é mais importante do que tudo isso que a gente está falando aqui, né? E quando isso é mostrado, assim, quando isso é público, principalmente, e vem dos caras, eu acho que ninguém ali foi forçado a botar. Eu acho que foi todo mundo, até porque eu li até alguma coisa sobre não eram todos os jogadores que estavam vestindo esse tipo de meia, então para mim é um excelente sinal de que os caras estão na mesma página, de que realmente alguma coisa mudou, porque a gente cansou de ver, né, que nem eu já falei antes, né, parece que vai, não vai, parece que vai, não vai, mas agora realmente eu tô sentindo uma vibe diferente. Pode ser que também não dê certo, mas como eu conversei no grupo hoje à tarde com o pessoal, né, para mim dá muito mais tesão e dá muito mais alegria ver gente que quer estar aqui, gente que se gosta, gente que tá trabalhando junta mesmo. Então, do que ver só talento por talento e não chegar a lugar nenhum, né? Então, eu achei bem legal de fazer essa pontuação aí. Parabéns pro Pelicans aí, por essa iniciativa. No mais, eu acho que é isso, né? A gente falou bastante, cobrimos tudo. Se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem sugestões, quiserem xingar, o que for aí, manda pra gente, que a gente vai incorporando aqui no podcast. Tá joia? No mais, um abraço para todo mundo. Só deixa eu fazer um último comentário aqui, rapidinho. Eu só acho que o J.J. Redick, ele se arrependeu de ter criticado o Pelicans, porque depois dessa aposentadoria forçada, né, porque ele queria jogar, mas ninguém contratou ele, e você vê o posicionamento dele aí contra o Stephen A. Smith, ele até defende o Pelicans e tal, acho que ele se arrependeu de ter feito aquela crítica, acho que ele entendeu que realmente ninguém queria contratar ele, por isso que ele foi para o Dallas Mavericks, porque não tinha outra opção, mas realmente isso mudou bastante, né, Rafa? Você viu, o Van Gundy não queria estar aqui, nem Bledsoe, nem Lonzo, tanto que, né, o próprio Zion falou no Media Day, né, ele falou que ia estar pronto para jogar a temporada, mas, entre outras coisas, ele falou que o Lonzo que quis sair, e, enfim, quando tá nesse clima, tipo, as pessoas não querem estar, as pessoas querem sair, é melhor mesmo que até, digamos assim, piore o time, mas seja um time mais raçudo, né, seja um time de pessoas mais comprometidas do que
tentar segurar jogador que não quer ficar, que tá contra a vontade, né? É verdade, eu concordo 100%, Dionísio. É isso aí, gente. Também, né, só para complementar, né, quem quiser perguntar do Rafa, pode colocar lá nos comentários lá do Pelicanos do Brasil, quando postar o episódio, pode botar lá nos comentários, pode fazer pergunta, pode xingar não, né, Rafa, acho que já é pouco demais, né, mas pode dar um feedback aí de melhoria aí pra gente, pra tá melhorando. Pode xingar sim, viu, Gilson, mas eu vou xingar de volta na resposta. Não vai chorar depois. Eu vou descobrir qual que é teu fake. Meu burner. Gente, então foi ótimo aí a conversa com vocês. Meu destaque final, né? Eu até era para ter falado durante a pauta aqui, mas saiu hoje, né? Que tem um perfil no Twitter aqui do Kirk Goldsberry. Ele faz uma tabela de eficiência, né? Então, dos últimos 15 jogos, né? O Pelicans, por incrível que pareça para os desavisados ou os casuais, né? Está com o 6º melhor net rating da liga, com a 4ª melhor defesa, tá bom? Comentaristas da ESPN. E a 13ª melhor ataque, né? Que também isso tem a ver com a chegada do CJ, né? Então o time tem mostrado essa evolução, né? Só complementando tudo que a gente já falou aqui, né? Então, pessoal, a gente só queria agradecer, né? O episódio hoje ficou um pouco mais longo, mas eu creio que tem bastante conteúdo, tem bastante informação importante, né? Eu espero aí que vocês gostem. Agradecer quem ficou até aqui, né? Quem tá... vocês sabem onde podem encontrar a gente. Só é pedir da Alexa, né? Tocar Let's Dance Podcast, pedir do Google, pedir da Siri, né? Aqui no YouTube também, não esqueçam de se inscrever no canal, né? Deixar o like e deixar o seu comentário, né? Então, também estamos nas plataformas de áudio, como Spotify, Google Podcast, entre outros, né? Então, qualquer lugar que vocês quiserem só encontrar a gente. Então, só realmente reforçar, né, que a gente está continuando agora mais esperançosos. Como o Rafa falou, né, o time está bem mais unido, né, dessa causa aí que está assolando a gente agora, né, essa guerra que por diversos interesses geopolíticos está acontecendo, mas quem está sendo penalizado são as pessoas, né, o próprio Valanciunas, que é ali daquela região do leste europeu, sabe qual que é a dificuldade, então ele foi um dos que puxaram essa causa, né, de usar essa meia amarela, chamando a atenção. Então é bom ter isso, né, como foi comentado, e mostrar que está mudando, né? Está se criando uma cultura, né? Um pessoal que quer estar lá. Então a gente é a mesma coisa, né? Como o Jonilson falou, né? Quando um cai, todos vêm para ajudar. Então nossa comunidade ainda é pequena, mas a gente está aqui para se ajudar, né? Certo que tem as suas exceções, né? O nosso Manu lá que perturbou tanto que a gente teve que tirar ele do grupo porque já estava indo com um lado mais negativo, né? Mas vamos ver se no futuro ele melhora para poder voltar, né? Para ter uma conversa mais civilizada. Então, gente, mais uma vez, muito obrigado, né? Esperamos aí contar com a audiência de vocês e até a próxima. Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.